Meus amigos, estamos chegando com OAB na TV desta semana. Nós estamos falando para Nova Era TV, que é da Unifique, a nossa empresa de TV por assinatura de Lages, e também para MVA HD, que é a TV Serrana. A gente se confunde um pouco no começo, porque é muita TV na história. Está aqui comigo, ao meu lado, à minha esquerda, ninguém menos que o Dr. José Rogério Castro Filho. Decorei o nome dele porque é mais conhecido como Dr. Bada, ou o Bada para o pessoal que gosta de uma boa milonga. Mas o assunto aqui, vamos iniciar, depois eu até quero falar um pouco sobre milonga com ele. Mas antes, milonga e música em geral, mas antes quero falar sobre o objetivo do nosso programa, que é a questão jurídica, a questão legal, que envolve exatamente o programa aqui da OAB na TV. Obrigado à produção aqui da retaguarda do nosso programa, que convidou o Dr. Bada e me disse, vamos levar a Dr. Bada no programa. Eu disse, deixa comigo, que pergunta é comigo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Edson. Como é que fica essa relação de prerrogativa do advogado em relação à atuação como delegado? É incompatível, né? Não tem como conciliar, né? Não, na verdade... É possível? Bem conciliável, na verdade. Na minha atividade de polícia judiciária, eu sempre gostei muito de estar acompanhado com advogado. Eu, como bacharel em Direito... com sempre um olho na advocacia, como todos os bacharéis em Direito, filho de advogado. E outra na atividade policial. Exatamente. Então, eu tenho um respeito muito grande pela advocacia e me parece que a presença do advogado na delegacia, durante o procedimento policial, legitima o trabalho policial. Eu gosto muito quando há a possibilidade do advogado estar presente. Para mim, o trabalho flui com muito mais facilidade. Nunca tive problemas com advogados em delegacias e me parece que é essencial, inclusive, para o Estado Democrático de Direito que o cidadão, mesmo quando investigado, já na fase investigativa, possa estar acompanhado do seu advogado, possa estar sendo orientado do que é razoável, o que não é, o que é legal, o que não é, até que ponto ele pode fazer as coisas. O advogado criminal, na verdade, ele acaba trabalhando com uma área bem complicada da sociedade, que é exatamente o pecador dessa linha criminal, que é também onde atua o delegado de polícia. O profissional de direito acaba sentindo um pouco tenso em relação a determinadas situações, ou tira de letra, doutor? Atuando num distrito policial? Eu acho que há situações tensas, tensas quando envolvem crimes mais graves, quando envolve um dolo mais profundo, uma certa hediondez nas condutas, né? Há uma certa tensão às vezes, mas talvez a nossa região, eu nunca trabalhei, na verdade, muito tempo fora da nossa região. A nossa região é uma região de uma certa paz, de uma certa tranquilidade, e mesmo os crimes que ocorrem não têm esse condão de perturbar de maneira tão intensa os profissionais da área. Né? Ô doutor, a gente sempre aborda aqui com os colegas advogados a respeito da questão dessa alteração da maioridade penal, que já foi aprovado em duas votações na Câmara, agora vai para o Senado, deve cair por 16 anos. Para uma rotina de delegacia de polícia, essa mudança vai significar o quê? Vai alterar a maneira do enquadramento do cidadão jovem nas práticas diversas de delito? Olha, eu conheço algumas coisas desses projetos e depende de como vai sair a versão final, que a gente vai poder se posicionar um pouco melhor. Me parece, de qualquer maneira, que há uma série de incongruências, algumas coisas graves, tipo a possibilidade de uma maioridade por assunto, que é uma das propostas. Homicídio, latrocínio, vai ser possível, por exemplo, processar o menino que completar 16 anos. E daí, de repente, para uma lesão corporal não pode. E muitas vezes a própria tipificação, por provisória que é, até a condenação definitiva, você pode mudar. Você tem um menor que cometeu um ato que de repente eu tomo ele por uma tentativa de homicídio. E ao longo do tempo aquilo se evolui, matéria de prova, e diz, não, mas na verdade isso foi uma lesão corporal. Daí na lesão corporal ele não podia ter sido preso em flagrante, ter ficado com os outros maiores, como ficou. Bom, tem uma série de incongruências, né? E depois me parece também que é mais um ponto da panaceia do direito penal. Como se o direito penal tivesse uma varinha mágica, bom, criamos uma lei, tudo vai ficar resolvido. E isso é mentira, não vai se resolver nada com a mudança da maioridade penal. Na teoria o papel é interessante, mas na prática é bem complexo e diferente. E exatamente nessa questão de prática que eu queria conversar com o Dr. Bada, por quê?
Naturalmente ele nem pode se posicionar muito sobre isso, mas a gente, enquanto imprensa, sabe muito a respeito da dificuldade que a Polícia Civil enfrenta por causa da falta de estrutura. É muita gente se aposentando. Algumas pessoas que deixam de ser policiais até por causa da falta de estímulo na carreira. E como é que é conviver e administrar uma situação dessa numa delegacia, doutor Bada? Olha, realmente a grande dificuldade de desenvolver um trabalho de polícia judiciária hoje é o efetivo, é gente, né? Esses tempos me comentaram conosco, não, mas hoje a polícia tem boas armas, tem um bom sistema de informática, tem tem uma boa estrutura material, no geral, bons carros, né? Eu digo, mas eu trocava isso tudo, eu trabalhava de novo nas máquinas manuais, lá se eu tivesse bastante gente para trabalhar. Para você ter uma ideia, eu era repórter do SBT em 1988, e lá se vão 10, 20, 26 anos, e o doutor Bada chegou depois ali no segundo DP, mas a quantidade de gente que tinha no segundo DP, no antigo segundo DP, perto da Pan de Amore, era tipo assim, 4 ou 5 vezes o que tem hoje no segundo DP do Coral. Então isso já dá uma ilustração da situação de vocês. Nós trabalhávamos com uma equipe muito maior, muito mais farta e todos os casos, até os menores, a gente ia atrás, resolvia e tal. Hoje, infelizmente, não é possível. Isso é uma situação histórica, complicada, não é possível se identificar como que é o que se busca muitas vezes, de um culpado, né? Isso é uma questão histórica, longa, né? Considerando que em 88 nós tínhamos bem menos população, bem menos delinquência que existe hoje em cidades como Lages. Mas além do aumento da população, nós tivemos a emancipação de vários municípios, cada município emancipado, a gente manda um policial para lá. Temos hoje a Juliana no painel, o Poroski na Bocaina, e assim por diante, né? O Moacir em Cerro Negro. Esses municípios não eram municípios, não havia policial lá. As delegacias de Lages iam até lá quando acontecia crime. Eram como índios hoje, né? Distritos. Então, cada município emancipado nos tomou um policial. Cada comarca criada, como Tarsílio Costa, Correia Pinto e Campo Belo, que são as mais recentes, nos toma um delegado, um escrivão e pelo menos 3 ou 4 policiais. E sempre não criando um efetivo novo, mas do mesmo efetivo da cidade-mãe, digamos, que era Lages. Doutor, por causa exatamente dessa estrutura mais limitada, os advogados não lhe incomodam muito lá em busca de investigação, informações, esclarecimento e tal? Até porque a questão pessoal acaba sendo limitada, etc. e tal? Hoje, na verdade, nós temos focado muito na investigação de cartório, né? E muitos crimes, talvez inclusive pela própria natureza deles, eles são solucionados dessa forma, ou seja, intima as pessoas, vai ouvindo e descobrindo as coisas dessa forma. E nós temos, na verdade, nos advogados mais um braço de investigação, no final das contas, porque muitos advogados contribuem muito trazendo informações de interesse dos seus clientes mais mastigadas. Eu consegui esse documento, eu consegui essa filmagem, eu consegui... E muitas vezes isso nos auxilia, na verdade, é um apoio a mais. E, infelizmente, sempre que a gente tem uma solicitação incapaz de solucionar pela ausência de efetivo, também, quando é impossível mesmo, a gente tem tido a compreensão dos advogados e da população no sentido de, olha, isso não vai dar para fazer. Né? Perfeitamente. Na sexta-feira, dia 21, eu estive no Serrano Tênis Clube, nos 75 anos da CIL, e o hino nacional foi musicado e cantado por Dr. Bada. E ele procura e faz isso, e quem o conhece, e quem gosta de música, principalmente nativista, sabe e conhece o Dr. Bada. Eu queria perguntar, puxando um pouco para esse lado, como é que é conciliar esse gosto pela música com a atividade de delegado de polícia, doutor? Olha, Edson, desde que me entendo por gente, eu lido com música. Desde, sei lá, da infância eu lido com música. E a gente não para nunca. Né? Então, se a gente tiver 1 hora por dia para conceder a música, é mais que suficiente. E o que a minha complicação é sempre a questão de agenda. Eu só consigo marcar uma apresentação musical, uma atividade musical fora dos horários onde eu estou comprometido com o trabalho. Então isso mas é basicamente tranquilo, até porque a minha atividade é bastante amadora e no sentido, assim, a gente não se profissionalizou na área da música.
Mas é uma coisa que eu não consigo abandonar. Me faz muito bem e sempre que possível a gente está envolvido com música. E por que a milonga? Por que o nativismo? Por que a música mais autêntica, doutor? A autêntica do Sul, que eu digo? Na verdade, eu tenho uma série uma série de influências fora do nativismo. Mas a existência do próprio festival, dessa Pecado da Canção, acaba dando visibilidade mais a essa faceta musical, né? Uma visibilidade maior a essa faceta. É o grande palco dos artistas lajanos. E eu sempre gostei muito, vindo mais da música latino-americana em direção à música nativista, que na verdade é meio a contramão de direção da maioria das pessoas que conhecem o nativismo por conta da atividade rural, de gostar, dos CTGs e tal, e depois acaba conhecendo a música latino-americana por esse meio. Mas eu gosto muito das atividades musicais de raiz, não só do sul do Brasil, mas da América Latina inteira. De uma Mercedes Sosa ao Fagner, que mescla isso. Exatamente. Ô, doutor, nessa linha de música, de nativismo, o senhor faz uns deslocamentos de Lages para o Rio Grande do Sul para acompanhar o que é que se produz de lá também em termos de música? Eu já viajei muito para o Rio Grande do Sul, basicamente assistindo festivais, tocando em alguns e tal. Concorrendo também? Concorrendo também. Eu estive em São Cepé, em Cruz Alta, aqui em Vacaria, que é mais próximo, Bom Jesus. Concorrendo também, mas assistindo também a Califórnia, Coxilhas, os festivais antigos e o Musicante de Santa Rosa, que é maravilhoso, e Seara, de Carazinho, que também é um festival que parou, mas muitos festivais pararam. E tem uma coisa nos festivais que particularmente, os festivais têm muita coisa boa, mas que particularmente me incomoda um pouco, que é a cerca. Eu acho que a arte não pode ser cercada. Quando você... Quer ser mais popular? Né? Você gera um limite, você precisa trabalhar dentro desse cercado, né? Você circunscreve a arte, isso é um problema. Limita um pouco a criação? Limita a criação. Você não pode usar instrumentos demasiadamente eletrônicos, por exemplo, eu gosto de tudo, então de repente você não pode usar uma guitarra distorcida, você não pode usar essas cercas temáticas e de estrutura incomodam um pouco. E hoje eu faço um trabalho um pouco mais aberto. Meu trabalho sempre foi mais indo da música latino-americana e nativista para MPB, assim. E hoje a gente faz um trabalho um pouco mais aberto. Hoje eu desenvolvo um trabalho que o meu parceiro mora na China, que é o Jean Tarun, não sei se você lembra dele. O Jean Tarun, lajano, um parceiro nosso de muito tempo. Ele é diplomata hoje e atua na China, em Taipei, na China. E me manda de lá os poemas, eu musico aqui. Agora nós estamos com um repertório aí, em torno de umas 20 músicas, e que são com uma cara de sul, mas com temas mais universais. Foi transformado isso num DVD, inclusive, né? Estamos aí trabalhando nisso. Gravamos no Sesc, foi captadas as imagens e o áudio, e estamos trabalhando... Mas não estão editando na China? Não. Vai ser distribuído por lá, mas não estão... A edição é lajana. A edição é lajana. Perfeitamente. Nós estamos falando aqui com o Dr. José Rogério Castro Filho, Dr. Bada, delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia de Lages, e também é músico, instrumentista. E eu gostaria de fechar essa nossa conversa aqui na OAB na TV, abordando a questão da criminalidade em Lages, no geral. Como é que está a incidência na cidade, doutor, se comparado a outras cidades? Nós continuamos num ranking meio vamos dizer assim, baixo em relação a outras regiões? É que há uma série de critérios que se usa para medir criminalidade, e a estatística ela tem que ser lida com muita cautela, contextualizada, né? Por exemplo, uma estatística que eu discuto um pouco é a estatística dos crimes contra a mulher em Lages. Que Lages é a grande campeã nacional, na verdade... Há uma cifra negra em muitos locais por conta de uma violência maior que impede que a mulher chegue até a delegacia e registre. Quando todas registram,
a gente tem uma impressão de uma incidência maior. Então, o que nós temos hoje é a mulher lagiana, diante de qualquer circunstância, registrando? Disponível para procurar a justiça em relação à violência doméstica. Coisa que, de repente, não existe em outros municípios. Em muitos não existe. Então, e nós aparecemos num índice, de repente, mais alto por circunstâncias dessas? Isso gera. Quando a cifra negra é muito grande, você tem uma mentira na estatística, ou seja, não aparece crimes. E dá a impressão que eles não existem. Eles existem, mas eles não foram registrados. Então, eu não digo que não há violência doméstica, há muita violência doméstica, mas ela está sendo registrada e tem sido tomado providências a respeito dela. Né? A questão do tráfico de drogas na cidade, que aponta-se como um dos fatores causadores de outros crimes. Eu acho mesmo, numa análise bem de antropologia social, assim, da questão criminal, que a questão da drogadição está no top das causas de violência e de criminalidade, e separando essas coisas, violência e criminalidade. Porque não só a droga ilícita, como o alcoolismo. E o alcoolismo a gente vê na violência doméstica, vê na violência do trânsito, que ainda é o que mais mata violentamente o serrano, é o trânsito. Então, há muita violência que vem da drogadição e do alcoolismo. Para reduzir situações como o consumo de drogas, campanhas resolvem ou é preciso um trabalho desde o princípio, em termos de conscientização na família, aquele negócio todo? Eu acho que é um contexto, acho que precisa de tudo. As campanhas são boas e é preciso que elas se mantenham, que elas se ampliem, que hajam várias, né? Mas é adequada? Essa legislação em vigor é adequada? A lei antitóxicos? Eu acho que a lei de 76 lá já era adequada. O problema é que ela não é cumprida. Isso é um problema no Brasil. A gente está com um problema disso, então vamos fazer uma lei nova, vamos mudar a lei. Eu ouço muitas vezes pessoas dizer, é preciso fazer uma reforma do Código Penal, porque a criminalidade não é a reforma do Código Penal. A gente precisa ser eficaz naquilo que se faz. O Estado tem que ser eficaz. E para que o Estado seja eficaz, ele precisa de uma ampliação dos seus recursos, das suas possibilidades. E então a mudança de legislação, ela poderia ser interessante se a legislação estivesse sendo cumprida à risca e não resolvesse. Eu vi no lançamento de uma campanha essa semana do governo do estado de que 1/3 dos detidos da população carcerária catarinense vem da questão do tráfico de drogas, por exemplo. Dá para apontar uma realidade parecida em Lages? Ou as ocorrências policiais, 1/3 decorrem da questão de tráfico de drogas ou é relativo? Eu acho que é possível. Seria um chute, é muito empírico, né? Mas é possível. E tem uma outra questão importante que é o seguinte: ao longo do tempo foi surgindo uma série de legislações alternativas à prisão, então somente os crimes mais graves e com penas mais altas e com a proibição de algumas possibilidades libertárias, né, é que mantém a pessoa na cadeia. Então estão muito na cadeia as pessoas ligadas a tráfico de droga, homicídio, crimes sexuais, que são crimes mais graves e que mantêm a pessoa presa. Em tese, os mais brandos, os delitos mais brandos, o pessoal se livra solto, como diz? Um ladrão para ficar na cadeia, ele tem que se esforçar muito. Ele tem que ser muito esforçado. Senão... uma pena de 1 a 4 anos no furto simples e com a possibilidade de sursi processual, de sursi depois, de uma série de possibilidades libertárias antes do cárcere mesmo. Ô, doutor, o lagiano é violento ou é fama? Eu acho que é fama. Aquele negócio de faca na bota. O serrano no geral, né? Diz que o serrano é violento. Eu acho que é fama. Eu acho que existiu um período há muito tempo em que era tudo muito rural e havia muita autotutela por conta da ausência do Estado e as pessoas resolviam. Havia também um senso de moral e de honra muito distinto. Resolvendo na bala, digamos assim. Resolviam no facão, na bala, na faca. Isso já há muito tempo não há na nossa região. O que eu temo muito é que me parece que a autotutela está voltando com muita força por conta da ausência do Estado. Se você tem um problema grave com o teu vizinho
E procura a polícia, procura o PROCON, procura né, o Frei Silvério, procura uma vez, 2 vezes e não resolve? Não, 100 vezes. E o Estado não dá conta de resolver aquilo. Não dá conta por um monte de motivos, por questões jurídicas, por questões práticas, por questões de estrutura física e de recursos humanos, mas não dá conta. De um jeito ou de outro não dá conta. Ou se dá conta, demora 15 anos para dar conta do problema. Chega uma hora que a pessoa se irrita e bota um revólver na cintura e diz, eu vou resolver isso eu mesmo, porque o Estado não resolve. E a gente tem visto uma ampliação da autotutela, Brasil afora, né, não é caso de Lages, que incomoda, preocupa. A gente precisa, um Estado democrático, um Estado de direito, precisa que o direito resolva as coisas, e não que as pessoas resolvam com as próprias mãos. Mas no caso desse, a polícia, no caso a Polícia Civil, para conseguir dar uma resposta mais rápida, é indispensável que que tivesse mais estrutura humana e de equipamentos em geral. Mas às vezes assim, tem várias instâncias de poder nas questões administrativas, as secretarias municipais. Secretarias municipais do meio ambiente, da vigilância sanitária, que algumas coisas são administrativas. A relação de vizinhança, por exemplo, passa por o meio ambiente ou pela CEPLAN disciplinar o que é que pode construir e o que é que não pode. Muito. A gente tem problemas relacionados com divisa. Não, minha divisa não é aqui, é lá. Isso chega até a polícia? Muitas vezes. Muitas vezes chega até a polícia e muitas vezes se torna violento. Uma coisa que, se tivesse uma iniciativa estatal rápida, administrativa muitas vezes, ou em alguns casos mesmo que judicializada, mas rápida, que solucionasse o problema, antes dos ânimos se esquentarem, o problema estaria resolvido. Infelizmente, muitas vezes não ocorre isso. A situação se resolve muito tarde e às vezes se resolve antes a violência que foi gerada por uma situação que o Estado não deu conta. Ô, doutor Bada, eu sou do tempo em que eu acompanhava, através do SBT, na época a gente fazia jornalismo mais perigoso, algumas caçadas entre aspas, que se fazia de um pessoal que vinha a Lages assaltar banco, vinha cometer uns crimes, até sequestro, já aconteceu. Hoje não se visualiza isso, tipo assalto a banco aqui, porque a coisa é mais fechada, é mais difícil de sair, o pessoal prefere outros bancos que têm mais dinheiro. Sabe que essa coisa do assalto a banco... O senhor é da época do Marlos ainda, né? Sim, sim. Contemporâneo dele. Sim, contemporâneo do Marlos. Nós fizemos um trabalho muito grande no começo da década de 90, porque havia muito assalto a banco. Havia pessoal do Rio Grande do Sul, do Paraná, e a nossa região, na verdade, sempre foi favorecida com poucos assaltos, porque a maioria dos bancos estavam no miolo do centro e é difícil de sair do centro, é difícil de fugir. Então a nossa preocupação era sempre os bancos da Camões, também tinha vários bancos lá, e lá era fácil de sair. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas na época era muito mais liberado o trânsito, não tinha tanta dificuldade de trânsito. Mas de lá para cá teve uma série de medidas, as portas que não haviam, né? As portas com detector de metal. Estruturas que acabaram dificultando. Que acabaram dificultando. O saque forçado. O que hoje me parece que é um ponto de fragilidade é a questão dos caixas eletrônicos aí que estão sendo explodidos em tudo que é canto, e principalmente nas cidades menores, onde não há policiamento. O policiamento é tão fragilizado que ele quase não existe. O sábado, dia 14, dia 15, era feriado em Lages, tive a Anita Garibaldi. No sábado, tinha um policial para atender a Anita Garibaldi. Policial militar para atender. Perigoso até de falar isso na televisão. É verdade. O policiamento ostensivo, no caso da PM, tinha um policial para a Anita Garibaldi. Pois é. Então a gente visualiza exatamente nessa questão da redução do contingente. Há casos no interior onde chega uma quadrilha com 4 ou 5 assaltantes, com fuzil, com explosivos e coisa e tal, vai já na delegacia ou no destacamento da Polícia Militar, fecha todo mundo, prende, amarra, põe na cela, faz o que quiser, porque tem um policial militar, um policial civil, e depois vai fazer o assalto, bem descansado. Esse é o Estado ausente, que infelizmente a gente vê, e tem exemplos, até puxei aqui por acaso de Anita Garibaldi, que evidencia exatamente essa situação.
Doutor Bada, obrigado pela sua participação aqui no OAB na TV, esse bate-papo mais tranquilo aqui. E a gente se encontra nos shows aí pelas peleias da vida. Com toda certeza, Edson. Eu que agradeço muito o convite e a possibilidade de a gente estar falando sobre direito, sobre a questão da advocacia, a questão da polícia. E estou sempre à disposição, né, por mais um tempo. Uhum. Daqui a pouco, quem sabe, até no outro lado do balcão. Pois então, em breve, doutor Bada passa a advogar também, em breve. Acho um desperdício para a sociedade uma pessoa aí não ter 50 anos e voltar para a advocacia e deixar a se aposentar. É cedo, doutor? É cedo. Mas tranquilo, obrigado pela sua participação aqui e sucesso nos shows e nas peleias da Polícia Civil. Muito obrigado, sucesso para você também. Um abraço para todos os telespectadores. Um abraço, meus amigos. A gente se encontra semana que vem aqui na OAB na TV. Até mais.